professora Zuleide Silveira, professor Jairo Seles, e eu também faço parte desse coletivo do Cine Debate, que inclui conversações transversais. Essa é a segunda edição, né? Nós estamos fazendo o Cine Clube Conversações Transversais. E a nossa intenção é fazer os encontros de Cine Debate, de Cine Clube, a cada mês ou a cada 2 meses. Pelo menos 2 a cada semestre nós vamos fazer. Esse semestre nós estamos conseguindo cumprir com isso, né? 2, porque a gente precisa de um fôlego também. O livro. Então, mais para anunciar esse nosso projeto, o primeiro filme que nós passamos foi o Relatos Selvagens. Deu uma discussão boa, né, Zuleide? Enfim, eu vou chamar a professora Zuleide Silveira, da Faculdade de Educação, para apresentar, então, o nosso Cine Clube, Conversações Transversais, sobre que hoje nós vamos passar o filme O Sal da Terra, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, sobre o trabalho do fotógrafo premiado e reconhecido mundialmente, fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Então eu chamo a professora Zuleide, que ela vai fazer uma introdução ao filme, nós vamos apresentar o filme e depois eu vou ler um texto que a professora Daimar Silva, que sofreu um acidente ontem, sofreu um acidente, ela mandou o texto para ser lido. E o professor Jairo Seles está chegando? Está chegando, então ele vai participar do debate. Zuleide e eu, Zuleide vai apresentar, depois no final também vai apresentar alguns pontos sobre o filme. Queria aproveitar e avisar que está circulando o livro de atas, é só colocar o nome do e-mail elegível, que dentro de um mês, mais ou menos, a gente vai mandar o certificado. Bom, então boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a Marília, a organização do evento, né, por fazer parte desse momento tão rico. Pena que eu não tenha tido espaço, tempo, horário para estar aqui nos outros dias, mas essas questões, né, eu sou muito sensível a essas questões, particularmente as étnico-raciais, né, e feministas. Étnico-raciais porque é uma questão candente, mas eu também sou neta de negro casado com uma índia, né? Então eu sou neta de negro e índia. Então são questões que me tocam diretamente, e a questão do feminismo, que eu entendo que as questões étnico-raciais, o racismo não pode ser tratado à revelia da classe social. Bom, então vamos tratar do filme diretamente. O Sal da Terra é uma produção de 2014, com duração de 110 minutos. Não é um filme sobre fotografia, é um filme, como Maria já falou, é um filme sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, produzido e dirigido por seu filho, Juliano Salgado, em parceria com o diretor Wim Wenders, diretor dos documentários Buena Vista Social Club e Pina. Trata-se de um belo trabalho iconográfico que articula imagem em movimento, imagem estática e relatos histórico-biográficos e autobiográficos de Sebastião Salgado. O filme é organizado a partir da cronologia da obra de Sebastião Salgado, de modo a evidenciar o desenvolvimento da técnica, arte e estética do fotógrafo, que por detrás das suas lentes busca não só capturar, mas também desvelar aquilo que há de mais belo na natureza orgânica, aqui usando Lukács, e as mazelas sociais como resultado da relação entre o ser social, a sociedade e o trabalho, a praxis. Então, espero que todos aproveitem, né? Esperamos que todos aproveitem. Antes de começar, então, E aguardar.
Aguardamos. É uma pena que Marcelo tenha saído, mas eu queria registrar uma coisa importante. A todos os agradecimentos que foram feitos a mim, né, que foram muitos, todos são agradecimentos feitos ao Marcelo Bafka Coelho, né, que coordenou, né, junto comigo, a organização desse colóquio. Assim como toda a comissão organizadora, Sandra Cabral, Richard Fonseca, Lia Guarino, Eduardo Quintana, pessoas que sem elas o colóquio não teria acontecido. Queria agradecer a essas pessoas e em especial ao Marcelo Bafka Coelho, todos os agradecimentos que foram feitos em meu nome. Zuleide, o professor Jair Salles vão comentar o filme, e a professora Dagmar Silva, que sofreu um acidente ontem, está com muita dor em casa, parece que ela bateu a cabeça, mas ela está bem, pelo menos ela conseguiu escrever para a gente, dizendo que não vai poder vir, está sentindo muita dor, mas ela mandou um texto curto, que eu vou ler, né? Mas, em primeiro lugar, vamos passar a palavra para a professora Zuleide, que vai fazer seus primeiros comentários sobre o documentário Sal da Terra. Bom, o documentário é tão rico, né? Aliás, o filme é tão rico, que eu tive que preparar para a gente não se perder. Escrevi alguns dados. Na realidade, eu vou falar uns minutinhos sobre a questão teórico-metodológica, que é o olhar do meu próprio campo, como a gente vê a fotografia, campo trabalho e educação, né? E aí depois eu vou trazer uns pontos principais do filme, no sentido de provocar o debate. Acredito que também a palavra do professor Jair e as palavras da professora Dagmar, né, que não está aqui presente, mas pela voz da professora Marília, vai nos ajudar também. Bom, a biografia individual, ela pode ser tomada como trilhas de vida no tempo e espaço, começando por rotinas cotidianas, ou seja, casa, trabalho, escola, casa, trabalho, escola, e estendendo-se os deslocamentos até os deslocamentos migratórios, né? Que é o que o filme trata muito bem, né? Essa trilha de vida de Sebastião Salgado é de fundamental importância para entender como a vida das pessoas comuns, ali fotografadas, se desenrola no tempo e espaço. Entendemos que a iconografia sobre e a de Sebastião Salgado pode ser analisada multiplamente dimensionada. Ela é, ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, arte, técnica, estética, documento histórico-geográfico, razão, emoção, subjetividade e objetivação do trabalho. Se tomarmos os objetos iconográficos como fonte de dados históricos-geográficos na tentativa de aproximarmos do real, será possível perceber as semelhanças e dessemelhanças entre espaços, tempos, culturas, os grupos sociais, né, as questões tecnológicas, econômicas em relação ao outro, o fotografado. Mas, sobretudo, aquilo que é o universal, o ser biológico físico, nós enquanto seres biológicos físicos, né? Natureza orgânica, a natureza subjetiva, ser social, que é a própria sociedade, nós nos relacionamos uns com os outros, que na sua relação com a natureza externa, objetiva, a transforma na direção de sua humanização.
E aí, então, para comentar o filme rapidamente, né, eu começo pela Gênese, que é o último trabalho de Sebastião Salgado, ali evidenciado, mas que é também a origem de tudo, o início da vida. E a possibilidade de renascer, né, como ele mostra ali, né, renascer, pois quase 50% dos lugares a serem fotografados permanecem praticamente intactos desde a época da Gênese, que Sebastião fez as ilhas. Então, o que eu entendo desse filme é que é o início de tudo, mas não há um final, porque ele está aberto, né, num processo infinito e, ao mesmo tempo, relacionado ao processo de humanização do homem. Então, eu acho que o final do filme traz, né, uma proposta com um olhar bem positivo, né, que registra os ecossistemas pouco explorados pelo homem nos 4 cantos do planeta. É impressionante ver o trabalho registrado em Serra Pelada, né, milhares de homens que, embora lembrassem, não eram escravos. Como narrado por Salgado, escravos de si mesmo, do sonho de enriquecer. Por detrás de suas lentes, Sebastião Salgado preserva na memória o formigueiro humano formado pelo garimpo de Serra Pelada. A narrativa do documentário deixa claro que cada projeto, quando idealizado, é minuciosamente estudado antes de ser executado. Um exemplo disso é o emocionante trabalho Êxodos, né? Projeto realizado ao longo de 6 anos, que conta a história de povos que fogem da pobreza, opressão, de guerras. São imagens fortes, realmente marcantes. Foi um momento em que muitos já se emocionaram durante a exibição desse filme. Ao narrar esse trabalho, Sebastião Salgado emocionadamente relata o quão a sociedade capitalista é violenta. Ele fala, nós somos, né? Mas eu acredito que nós não somos, né, a violência, né? É a sociedade que nos faz assim. A antena nos liga, né, para um problema, então, um problema social, as mazelas sociais. Evidencia o cotidiano dos nativos da floresta tropical, na Indonésia, ou do frio glacial da Sibéria. Mas o profissional de imenso talento sucumbe à miséria, às mazelas e ao desprezo humano que presenciou nos países africanos e até mesmo da guerra civil instaurada no Kuwait, que resultou em inúmeras imagens icônicas, reconhecidas mundialmente. Olha então o texto da professora Galimar. A internet parou de funcionar bem agora, então eu vou ter que pegar meu celular, mas meu celular não tem bateria nunca, porque ele está velho. Então eu tenho que ficar sempre plugado. Mas eu acho que vai dar certo, mesmo assim. Só rapidinho. Então, faço das minhas palavras faço da minha voz as palavras da professora Galimar Silva. Para dar início a essa conversa, compartilho com vocês uma questão que há algum tempo ouvi na qualificação de minha tese de doutorado, que até hoje insiste em mim com tanta força, a ponto de me fazer buscar constantemente modos de criar imagens que produzam uma relação estética comprometida com uma ética da existência humana. A questão foi formulada
contemporâneos. Essa mesma questão me foi desenvolvida por um de meus avaliadores após a leitura de meu projeto de tese, que tinha como principal intento apresentar algumas imagens de jovens no tempo contemporâneo. A questão que tanto me inquietou e me interroga até hoje é a seguinte: poderiam as imagens contemporâneas salvar as coisas de sua crescente miséria? Creio, através de sua fotografia militante, como ele próprio define seu trabalho, que Sebastião Salgado começa a me dar pistas para o enigma que a questão de Brissac Peixoto me propõe. Salgado me parece uma pessoa incansável na busca por uma estética que nos proporcione pensar a condição humana. Nesse sentido, entendo que suas lentes são solidárias, pois dentre destroços da vida, oriundos de nossa própria barbárie, ao tentar registrar o que de humano há em nós, ele restitui dignidade a homens, mulheres e crianças, cujas existências só nos dariam a ver suas condições de crescente miséria, não fosse a sensibilidade das lentes que conseguem registrar aquilo que está incapturável a olho nu. Nas fotos que Salgado cria, percebemos uma certa aura que ultrapassa o jogo das luzes bicromáticas que revelam paisagens humanas despojadas de qualquer bem material, onde, parafraseando o poeta João Cabral de Melo Neto, aspas, a parte que lhes cabe neste latifúndio, fecha aspas, para assentar suas vidas, assemelha-se às dimensões de uma cova rasa. Mas ao conferir às imagens de Salgado uma dimensão aurática, torna-se inevitável aproximá-las à concepção que Benjamin formula ao definir a função estética de uma obra de arte. A experiência da aura, para este filósofo, se baseia em uma forma de reação comum na sociedade humana, mesmo que esta seja uma relação com o inanimado ou da natureza com o homem. Para o filósofo alemão, o que lhe importa é que esta reação está diretamente relacionada com o olhar. Aspas, citando Walter Benjamin. Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa significa investi-la no poder de revidar o olhar. As imagens de Salgado são auráticas, posto que nada tem de ingênuas representações de contextos que apelam por demonstrações piegas de um humanismo conformista. Muito pelo contrário, suas imagens nos revidam o olhar, apresentando corpos cujas marcas nos interrogam, trazem à tona questões, desnaturalizam condições de vida e nos levam a perguntar: o que pode um corpo? Spinoza já nos alertou em sua ética que o corpo pode o quanto ele tem de potência. Contrariamente aos moralistas de plantão, não há que se resignar ao sofrimento para garantir a redenção do espírito. Somos o que podemos ser, somos potência, que é a nossa essência em ato. As imagens de Sebastião Salgado iluminam gestos e expressões que recusam o lugar de margem na história. São corpos potentes que, apesar das barbáries sociais que lhes foram impostas, resistem. E o corpo que resiste é sempre uma resposta ao mundo. Voltando à minha tese, agora não mais em minha qualificação, mas reportando minha defesa, trago ao final dessa exposição o poema de Manuel de Barros, lido por um filósofo que estava em minha banca como uma imagem de pensamento que, segundo ele, minha tese teria lhe suscitado a memória. Walter Corham não sabia que ao ler esse poema estaria dando alento ao meu espírito, pois, de certa forma, me deu esperanças e novos sentidos para a questão de Brissac Peixoto. Cacuete. Brissac Peixoto, que apesar de continuar insistindo em mim,
queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era fazer alguma coisa ao jeito da tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa no cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um cântaro. Continuou. Digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio que pode nascer de um monturo e um monge escalou descabelado. Essa palavra, professor Jair. Eu acho que a gente podia comentar o final. Vocês querem já comentar? As minhas palavras são breves. É um filme emocionante, né? Uma coisa assim. Agora, o que me impressionou bastante, mas muito mesmo, que já foi dito, mas queria ressaltar, é o projeto de vida do Sebastião Salgado. Um projeto emocionante que vai muito além da vida dele. Ele fala, aí no final do filme, fala das milhões de olhos d'água e nascentes restabelecidas, né? Não sei se vocês acompanharam aquela questão da São Marco, não é claro, todo mundo acompanhou, mas o impacto que houve sobre o trabalho que eles estavam fazendo na região. Eles, Sebastião Salgado, tantos outros do Instituto Terra. E foi quase que uma terceira morte para ele, né? A primeira vem essa, que ele fala que saiu doente. Saiu doente dentro daquela miséria humana. A gente vendo o filme, as fotos, imagina pessoalmente que impacto. Aqueles montes e montes de corpos acompanhando, amontoados. Aquilo é avassalador para a alma. Saiu doente, sim. Porque quem não tem sensibilidade não sairia doente. Eu tenho pouca sensibilidade, aqueles que usurparam, não deixando o alimento chegar onde tinha que chegar, e tantas outras, a exploração da África e tantas outras, a exploração de certas regiões da Europa também, não podemos desconhecer essa questão. Essa questão hoje está acontecendo novamente com os refugiados, né? As migrações em massa. Hoje estão desocupando o campo lá em Calais, na França, né? Começou essa semana, né? Criança sem pai, sem mãe, né? E que sociedade que nós criamos? Né? Eu digo coletivamente, né? Entendo que nós, no caso, temos praticamente quase nenhuma participação nisso, mas é uma questão muito importante nós não aceitarmos essa sociedade. Né? A sensibilidade dele de buscar um outro sentido para a vida depois de tanto sair arrasado daqueles projetos onde ele conheceu o lado mais vil do ser humano. Não os seres humanos que ali estavam, mas os seres humanos que deram causa àquilo. Então, a questão de não se entregar e buscar outro sentido na natureza, com projetos, desafios que ele não dominava, não? Que era fotografar a
não somente humano, mas a outros lados da natureza, não somente o lado humano, né? Essa busca na filosofia, com Darwin, em Galápagos, para compreender o sentido da natureza, deu outra vida a ele próprio. E esse projeto da fazenda, do reflorestamento, não somente pensando no lucro daquela fazenda, porque a fazenda foi doada, mas pensando, sim, em construir um outro projeto de sociedade, outro projeto de vida. Essa questão do projeto de milhões de olhos d'água, que eu acompanhei pelo ponto de vista ecológico, e com essa inundação da Samarco, lá em Mariana, detonou grande parte desse projeto, mas não a essência do projeto. E ele, depois de uma entrevista, não sei se todos ou alguns acompanharam, na entrevista ele o que mais me impressionou foi essa resistência, não é? De querer continuar, né? Apesar de, mais uma vez, a coisa ser detonada. Não é? Detonou justamente onde ele mais investiu, não dinheiro somente, mas principalmente tempo, poder que ele dispõe, e articulações. Né? Ele articulou com a Universidade Federal do Espírito Santo, com vários vastos setores de Minas, né? Justamente o Rio Doce, esse rio que descia aí, que desceu levando a lama da miséria humana, a lama da mesquinhez, a lama daqueles que vão levar para a sepultura o que? Além dos crimes, além dessa... E levando outras tantas vidas que nós não temos direito né? Direito à vida, né? Direito à água, direito à qualidade da água, qualidade... Então são milhões de peixes que morreram, pessoas que ficaram desempregadas, sem ação, né? Tomando água contaminada, inadequada, enfim. Sebastião Salgado, depois disso, ainda insiste, né? Porque não é um projeto para o Rio Doce, é um projeto para o planeta. E não é um projeto para o tempo de vida dele, é um projeto para além do tempo de vida. São árvores de 400 anos, é muito interessante essa questão. 300, 400 anos, nem os netos, bisnetos, tataranetos deles estarão ali, né, para ver o final dessas árvores na sua toda extensão de vida. Né? É muito interessante essa questão do projeto de vida, que é uma coisa pouco discutida dentro da universidade. Né? Quando planejar a médio e longo prazo, inclusive para além da sua vida, isso é uma coisa muito rara nesse planeta. Parece uma coisa de louco, de maluco, mas é uma coisa de louco, de maluco que eu gostaria, sim, que fosse visto e observado e vivido nessa sociedade. Porque há, sim, condições de se ter, na nossa própria vida, tempo de vida, nós temos um planeta extremamente melhor. Não sou daqueles que estão desiludidos com o planeta, sou aqueles que nós temos sim que enquadrar as pessoas para que elas respeitem a vida, no sentido lato da palavra. Então, essa questão do projeto de vida tem a ver com vocês, alunos que estão aqui, começando a vida universitária. Da mesma forma que eu comecei aqui, cerca de 45 anos atrás, como aluno da Universidade Federal Fluminense. Mas tinha um projeto
e tem um projeto que continua em execução. E espero, inspirador, esse belíssimo trabalho, que eu possa deixar algo para além da minha vida. Eu gostaria de chamar o professor Marcelo Basca para compor a mesa, porque ele foi organizador desse evento, né? Sem ele esse evento não teria acontecido. Então, chamo para compor a mesa do debate. Em breve vão chegar os 10 colados, são os meninos da Grota para tocar para a gente. E vamos desencadear um pouco o debate, né? Queria, apesar da professora Dagnaldo não estar aqui, agradecer imensamente a fala dela, né? O texto que ela mandou, né? E retomar, né? Poderiam as imagens contemporâneas salvar as coisas de sua crescente miséria? Queria problematizar um pouco essa questão, né? Que é um tema para mim também, né? Um tema de discussão, de estudo. Já tivemos algumas iniciações científicas, algumas bolsistas de iniciação científica que se debruçaram sobre esse tema. Nós, no nosso grupo Alteridade Psicanálise e Educação, temos feito uma parceria com os estudantes do Instituto de Artes e Comunicação Social. Então, antes que não haja tempo, esquecimento, eu queria fazer um agradecimento muito especial a Maria Gomes e ao Kerlon Lazari, que também foram maravilhosos nesses 2 dias. Maria Gomes, não tenho o que dizer, ela como bolsista tem sido uma parceira, tem sido uma amiga, tem, né, jogado a gente para frente, né? E nessa parceria, então, tem várias questões que a gente vem discutindo. E uma delas é sobre a violência, as imagens da violência, né? E a violência das imagens. Né? Que eu acho que essa questão, ela se coloca um pouco em relação com a questão que foi colocada, que mobilizou tanto a professora Dagnaldo durante esses anos todos de percurso. Né? No filme do Sebastião Salgado, as imagens da violência nos resgatam, né? De alguma forma, porque nos permite uma empatia com o sofrimento, com a dor, com o desamparo do outro. Então, nesse sentido, as imagens da violência se tornam poesia. Ao passo que, em tantas outras formas de produzir imagens, nós poderíamos chamar pelo contrário, pelo seu avesso, que seria a violência das imagens. Né? Que aí é uma outra questão de pesquisa. Convite aí para quem quiser escrever, porque ideia para pesquisa a gente tem um monte, né? Quero ver executar. Quero botar a mão na massa. É bom quando você vira orientador, porque você não precisa mais fazer, você dá ideia só. Então, ótimo. Então, a questão que é uma questão de pesquisa, que é, né? Existe uma estética da violência que, porventura, produz uma violência da imagem. E é uma crítica que eu tenho alguns artigos sobre isso já, né? Essas estéticas da violência, que é a captura do desejo do sujeito pela violência, né? A partir de imagens de violência que fetichizam a violência. Aqui, as imagens da violência, elas se tornam aliadas na empatia em relação ao outro. Porventura, as imagens da violência, ou a violência das imagens, vamos dizer, são os filmes, os cult movies, por exemplo. Né? Agora, é claro que essa violência das imagens, ela pode ser tomada de uma forma alienatória, como uma forma de gozo,
como uma forma de captura do sujeito, pelo que Adorno chama de entertainment, né? É a minha diversão, né? Em que eu trabalho para o sistema capitalista no momento do meu prazer, do meu gozo, porque eu gozo do consumo das imagens, da violência das imagens. Claro que a gente não pode absolutizar nem essencializar as coisas. A gente tem uma estética da violência também, por exemplo, no Quentin Tarantino, que porventura, se você tiver uma certa sutileza no olhar e na forma de compreender, a gente pode perceber que é uma forma de satirizar a cultura de consumo. O Bill, Pulp Fiction. Né? Então, pensando nessa questão da imagem, a função da imagem, mas a gente pode trabalhar a imagem como uma forma de desconstrução e de produção do novo e de crítica cultural, a gente também não precisa essencializar o racismo. As imagens do Sebastião Salgado mostram que o racismo, a discriminação, o ódio se produz entre culturas, vamos dizer, diversas em termos fenotípicos, mas também entre semelhantes. Foi o que Marcelo trabalhou com Freud sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Então, eu voltaria à questão, para concluir, eu voltaria à questão que a Zuleide colocou, né? Que a Zuleide colocou, que ela já criticou, né? Que ela não considera que nós, humanos, sejamos violentos por essência. É como eu escuto o que você está dizendo. E isso seria também uma forma da gente reler Freud. Né? Porque Freud, ele estabelece, ele deixa bem claro, né, criticando o humanismo russoniano, por exemplo, de que o homem é corrompido pela sociedade, aí problematizando um pouco, né, da sua fala, dizendo que nós temos sim uma essência, ou não é a essência que ele diz, mas que previamente o nosso laço social se dá pela agressividade. Só que um outro autor, que é o Donald Winnicott, mais adiante, vai problematizar que a agressividade é vital, é o que nos move, é o que nos faz buscar o nosso desejo. Então nós não podemos essencializar a agressividade como algo ruim. A agressividade como um impulso humano para a conquista, para a mobilidade, para a defesa do outro, para a autodefesa. Então, o que é a violência? Então, eu recorreria a Hannah Arendt para pensar na relação entre as pessoas. A violência só existe na relação entre dois, entre um que subjuga o outro, entre um sujeito que subjuga o outro, independente da cor, da raça, do que for. Então, é uma questão de poder que está em jogo na explosão da violência. Então a Hannah Arendt diz que onde diminui o poder aumenta a violência. Porque o poder legítimo, ele não é violento, ele é atribuído pelo outro. O poder violento é o poder que é usurpado do outro, que é um poder de subjugação do outro. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de extrema violência, né? Em que nós, na universidade, estamos sendo subjugados. Estão tentando, assim como, né, estão destruindo o planeta, quer dizer, com o capitalismo neoliberal voraz, destruindo vidas com a lógica mercadológica, né, que fetichiza os números e descarta pessoas. Nós estamos vivendo a tentativa de assassinato da universidade pública. E hoje, eu não sei quem foi, se está aqui ainda. Foi o Daniel. Professora, os cálculos foram feitos. Dentro de 11 anos a UF vai morrer. Se for aprovada a PEC 241. Não, nós não vamos morrer. Nós vamos viver. Assim como a floresta vai sobreviver
porque assim como a gente precisa sustentar esse impulso de vida, né? Agressivamente às vezes, né? Assim como a gente precisa sustentar a identidade negra, às vezes agressivamente sim. Não, eu sou negro e eu não quero ser chamado de gostoso ou de gostosa como meu primeiro atributo. Certo? Então tem horas que a gente tem que ser agressivo sim nos nossos argumentos, nas nossas posições. Né? Tem uma autora que fala que o uso da violência é um acordo coletivo. Não vou entrar nisso agora, que é uma outra discussão longa. Né? Que às vezes o acordo coletivo é pelo uso da violência como uma forma de defesa. Mas isso eu não vou discutir, a gente vai deixar para um outro colóquio para discutir isso. Certo? Mas então, só para finalizar, prometo, eu me lembro da professora Valdelúcia. É Valdelúcia Alves, do programa Valdelúcia, do programa de pós-graduação em educação, que eu fiquei muito chateada, muito deprimida com tudo que está acontecendo, né, no nosso país, desde o final de 2014, com a não aceitação das eleições, como foram, né, com o processo de impeachment, com as agressões diversas que eu recebi de diversos amigos próximos e familiares por conta do meu posicionamento político. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Falei, ou eu vou surtar ou eu vou fugir. Eu dei uma fugida e depois eu deprimi. Ah, não tenho mais força para lutar. Assim como uma mocinha linda ontem, Tainara, chegou aqui e falou, não aguento mais falar que eu sou mulher, que eu sou negra e que não quero ser chamada de mulata gostosa. Eu reduzi mesmo a fala dela, mas só para a gente lembrar do que ela disse, está filmado. Então, a professora Valdelúcia me viu assim, agora, o que eu fazer? Não tem mais jeito. Ela virou, ela é uma nordestina forte, produtiva, né, intensa. Ela virou para mim e falou assim, oxe, muito fácil ser forte, feliz quando as coisas vão bem. Quero ver ser forte quando as coisas vão mal. Então ela me deu um chacoalho, né? E eu indicaria para vocês também um documentário sobre a melancolia. Eu esqueci exatamente o título, mas se vocês colocarem na Vladimir Safatli, Melancolia, Poder, vocês vão ver um documentário muito interessante que ele fez, uma entrevista que ele deu, em que ele mostra que a estratégia do poder opressor é nos desqualificar e deprimir. Então é agora que nós temos que ser fortes para sobreviver. Né? Não vamos deixar morrer. E finalmente, então, só em relação ao Freud, né? Essa agressividade que a gente tem não precisa ser essencializada como o que é mal. Certo? A gente precisa rever esses pontos, reler esses autores e ver que em cada autor, ou em cada fala, ou em cada sujeito, existem processos de fala, processos de construção discursiva e momentos dessa construção discursiva. Certo? O que Freud anuncia, o que se torna um grande clássico do século XX e lido até hoje por filósofos, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, etc., historiadores, é a questão do mal-estar na civilização. Então, a questão não é o racismo foi uma construção social para explorar a população negra, ponto, justificar a violência de um povo opressor. Racismo do negro, especificamente. Então, a questão é a relação entre seres humanos é que é violenta. E mais uma vez, então, é preciso tomar cuidado para também não demonizar o outro, projetar o outro, como a própria Sandra Cabral falou hoje, né? O inferno são os outros, citando Sartre. E pensar o quanto que é esse outro que nos constitui. Portanto, somos também constituídos da violência do outro. Bom, gente, me chamaram aqui na
na mesa, não estava planejado. Meu nome é Marcelo Bafo, eu sou professor de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação, um dos organizadores desse evento. E já que fui convidado nesse fluxo da vida, né, para entrar aqui, vou falar algumas breves palavras. Não sei porque tenho feito isso nesse evento, que toda hora que eu venho eu continuo tecendo a postura desde o primeiro momento quando ele começou, né, ontem às 9 horas e agora. E vou pegar, já que sou professor de filosofia, está um pouquinho de filosofia, só os gregos tinham uma noção de híbris, de desmedida, né, que eles desmesura, né, que eles às vezes procuravam evitar isso, né. E então o contrário disso é alguma coisa mais harmônica, mais equilibrada, num certo sentido, bela, num certo sentido. E ele foi plural, foram várias falas de saberes distintos, se entrecruzando, né? E eu não tenho problema nenhum, né? Eu sou um ferrenho defensor da racionalidade, principalmente da racionalidade comunicativa, que leva em conta o entendimento do outro. Acho que isso é fundamental para a educação. Sou absolutamente um soldado disso, sou pouco, é uma luta que ainda falta completar o exército, mas isso não tem, em oposição a um debate que eu sempre faço com Marília, não tem essa oposição, razão e emoção é muito falsa, né? A pergunta que eu sempre faço é: que emoção a gente vai utilizar, para que horas, né? Então hoje eu queria dizer que quem esteve aqui hoje, particularmente quem veio ontem teve uma impressão, mas o nosso evento no dia de hoje, ele foi profundamente tocante, comovente, né? E é num crescente, né? A gente teve a palestra da Sandra Teixeira falando das... E essa imagem que ela sempre fala, é a segunda vez que eu escuto, né? E ao mesmo tempo que eu sou muito racionalista, sou muito chorão. Então ela começa a falar, eu falei: Sandra, eu não sei o que você tem, se é a ancestralidade, eu não sei o que ela começa a falar, ela me toca. E eu hoje fiz muita força ali para manter uma coisa, talvez, do machismo. Eu sou chorão, é fato, mas eu falei: sou professor, ainda não... As duas coisas juntas não deu para eu largar, né? Mas tem uma hora que ela caiu lá aqui, né? Essa imagem que ela conta, que ela é jornalista e psicanalista, que chega a uma tribo. E não sei se é o Pangé, mas a pessoa responsável fala assim: nossa, que bom que você chegou, demorou um pouco, mas que bom. E ela vê todo mundo mais ou menos com um fenótipo parecido e se sente acolhida, é muito forte, né? Eu estava conversando com outra menina agora no almoço, falando do movimento negro, se ela sente a mesma coisa. A gente estava filosofando sobre isso, etc. Mas isso, quem me conhece um pouco, e aqui eu tenho na verdade, 3 parceiros, mas esses 2 parceiros tiveram muito comigo nos eventos que a gente fez da Faculdade de Educação, no momento de greve, que eram eventos que a gente tentava congregar as pessoas, né? Desde das fotos, desde o cinema, desde quem teve no sarau. Então eu já estou fazendo um convite aqui para um evento que ainda não existe. Boa. Entendeu? Estou convidando vocês para um evento que vai ter, porque assim, a vida nesse fluxo, Marília sabe, na verdade o evento como um todo começaria na terça, e um professor extremamente aguerrido, que é o professor José Rodrigues, mas ele fala isso, né? Ele falou, marxista desde criancinha. Começou na terça. Começa na terça, e a primeira coisa quando ele encontra, ele fala assim: Marcelo, quando é que a gente vai ter um outro sarau, encontro, alguma coisa bem pagã que a gente quer? Na verdade, uma festa, alguma coisa que misture esses 2 campos de razão e emoção. E a gente já fez aqui, a gente teve um encontro de Iemanjá com Palas Atena, que foi ali na biblioteca, com esse evento todo. Então já estou convidando a todos para esse evento, que não sei qual vai ser, né? Posso dar uma sugestão? Vai. Porque as pessoas, na verdade, de vez em quando eu convido as pessoas para virem, mas normalmente as pessoas se convidam, elas me ligam para se convidar para virem na UF. Aproveitar esse espaço, né? Eu acho ótimo. Então, uma colega minha acabou de se convidar para vir aqui apresentar a peça de teatro dela, que eu assisti, que eu acho que tem a ver com a sua proposta, que é profundamente tocante, assim,
são duas peças conjugadas. Uma chama Das Es, o Isso, e a outra se chama Encontros e Desencontros. Só que já está montado o evento deles. É claro que nós vamos dar um nosso pitaco, né? Nós vamos dar uma mexida, vamos colocar mais gente. Isso, Marília já pegou. Então... E finaliza com o Eduardo Rosenthal, que é um psicanalista muito sabido, muito interessante, dando uma palestra, né? Aí a gente vai pode trazer outras pessoas para falar sobre as peças que trazem questões muito interessantes do ponto de vista da identificação narcísica e da identificação e do amor. E eu já tenho pensado nesses momentos aqui, né? E assim, a gente dá não sei se vai pingar, né? Dá um certificado para você vir para a festa. Entende? Para começar a brincar com a Marília, tem a defensora ferrenha, o abaixo o rádio. Então, você quer certificado? Vamos dar certificado para vir para a festa. Só que a festa não é só festa. O jogo, esse é o jogo, né? É você poder juntar as pessoas. Então, como é que é o seu nome? Eliana. Então, eu já convido a Eliana para trazer o pessoal da escola para cá, que a tua fala é bem permeada sempre disso, né? E que aqui seja um lugar de potência, de encontro de corpos. Alguma coisa tem que começar a acontecer mais próximo para isso que o Jair falou, né? Começar a gente a ouvir projetos de vida. Ouvir mais... Jair, conta aí do teu projeto de vida, que é esse que é emocionante, pelo visto, né? Que você não falou nada, como a outra ela falou hoje aqui, né? Que os pajés, tem uma reunião de pajés, de línguas diferentes, eles se entendem. Só queria falar uma anedota que aconteceu não é uma anedota, uma situação que aconteceu. O professor Jair Sérgio teve que assumir a direção da faculdade de educação durante um ano, né? O nosso sintoma é engraçado, ninguém quer ser chefe. É o contrário dos caras, né? As pessoas querem ter o poder, aqui não, a gente não quer. Né? Então ele foi obrigado a ser o diretor. Não foi obrigado não, mas... Quase. Foi impelido, né? Mas enfim. Foi convidado. Não, é assim, só explicar rapidamente. Eu sou o decano, que é o mais antigo na faculdade como professor, né? E era, na ausência da direção, por questão da greve, não houve eu seria a pessoa que tem que assumir. Mas é facultativo, eu poderia declinar. Não é declinar, dizer, ó, eu não quero agora, aí vai ao vice-decano. Mas houve um desafio. Eu acho que um desafio porque é um período de greve, sem colegiado, sem coordenação de pós-graduação constituída, sem coordenação de estágio, sem chefe do outro departamento, a SSE também não tinha eleição. Então, mas foi um desafio e, infelizmente, todos os colegas entraram dentro. Aí olha o que ele fez. Foi Olha muito que gostoso. coisa. Uma das piores situações que já aconteceu comigo é ter que selecionar pessoas. Eu acho isso horrível. Eu gosto de incluir, eu não gosto de selecionar. Então eu fiz um concurso para professor, participei de um concurso para professor substituto, que foi um horror de tenso, de nervoso. E para mim todo mundo era bom, porque provar e fazer eles passarem por esse processo tão doloroso, né? A gente passou por isso, a gente sabe o tanto que é sofrido, difícil. E aí estava aquela tensão, aquela dificuldade, mil coisas. E eu cheguei com uma funcionária da faculdade e pedi um favor para ela. Disse, isso não é minha função. Fiquei luta da vida, peguei o negócio. A hora que eu vi, estava o professor já resolvendo tudo. Aí continuou o evento, a seleção. De repente veio o professor Jair Santiago com a gente. De repente veio o professor Jair, estão sabendo alguma coisa? Vocês querem uma coisinha? Então, assim, essa questão de que lugar que a gente ocupa, né? E o olhar que a gente dirige ao outro. Né? Será que o olhar que eu estou dirigindo ao outro é um olhar de cima para baixo? É um olhar de baixo para cima? Ou é um olhar horizontal? Do servidor de cafezinho ao diretor? Será que a gente pode transitar esses papéis? Né? Onde é que existe ofensa? Então, a esse olhar que nos dirige, a gente também tem um olhar que revida, como está escrito aqui no texto do Aymar, né? Bom, é só para terminar a fala, né? E aí, uma lembrança aí, ao final dessa fala, que não terminou uma fala que eu tive que inventar, né? Que fui convidado aqui.
pro Flux. E aí estou lembrando alguns professores que vieram de fora, um professor que veio de Minas Gerais, né, e aí ele fala da UF. Ele fala que está muito feliz de ter vindo da UF, é a primeira vez que ele veio à UF, e ele faz um elogio muito comum à Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação é reconhecida pela sua combatividade, né, o seu teor político e etc. E eu acho que o convite do filme, né, e um pouco da fala talvez de vocês dois, né, quer dizer, são formas, né, o filme quando toca a gente, né, essa esperança de um projeto de vida, as formas que a gente tem de lutar, né, e o que eu estou querendo trazer de convite é que, assim, é uma forma que a gente possa... Fui convidado aqui no Proflux. E aí estou lembrando alguns professores que vieram de fora, um professor que veio de Minas Gerais, né, e aí ele fala da UF. Ele fala que está muito feliz de ter vindo da UF, é a primeira vez que ele veio à UF, e ele faz um elogio muito comum à Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação é reconhecida pela sua combatividade, né, o seu teor político e etc. E eu acho que o convite do filme, né, e um pouco da fala talvez de vocês dois, né, quer dizer, são formas, né, o filme quando toca a gente, né, essa esperança de um projeto de vida, as formas que a gente tem de lutar, né, e o que eu estou querendo trazer de convite é que, assim, é uma forma que a gente possa, a Sandra Barão também falou muito hoje de convivência, se eu não me engano foi outras palavras, mas tinha isso como mote, né? Quer dizer, a gente aprender a conviver muito mais do que tolerância e etc. Como é que a gente convive junto? E é um pouco da minha fala é o seguinte, vamos lutar, mas vai lutar com quem, né? A hora da agressividade é direcionada a isso, né? A hora dessa coisa mais tocante, que a gente saiba fazer isso, né? Então, eu acho que o nosso evento teve esse equilíbrio, né, dos debates. Eu volto a falar que sou um defensor, né, das questões conceituais e etc. Mas também fico muito à vontade porque também trabalho com arte. Então, eu acho que nesse equilíbrio, e aí falando do nosso evento, que vai chegar, os músicos já estão aí, né? Então hoje a gente teve um evento de manhã que é uma palestra tradicional, uma conferência, tivemos agora a apresentação de um filme muito tocante, mais um pouco do que a gente está falando, e na sequência teremos o evento artístico. Então acho que um pouco desse equilíbrio aí pode ser uma pista boa e promissora para uma nova forma de se agregar e lutar politicamente. É isso, obrigado. Eu gostaria de abrir para as pessoas que estão aqui ainda, que queiram comentar, que quiserem comentar, Sebastião Salgado, o evento, ou o que for. Eu quero comentar, acho que ninguém quer. Bem, querida, mas eu queria que você comentasse aqui do nosso lado para poder sair na filmagem, por favor. Assim, vão achar vocês aqui. Acho que você é professora, né? Vamos assumir os nossos sintomas positivos, né? Eu quero comentar sobre o documentário. Eu quero fazer um documentário. Eu gostei muito do documentário, eu nunca tinha visto esse documentário, já conhecia esse instituto, né? Uma coisa e tal. Mas o que eu achei interessante é que no documentário ele vem todo desde o início falando que o projeto de vida do Sebastião Salgado é um projeto de família, é um projeto dele e da esposa dele, né? Os dois construíram a vida juntos, o projeto é dos dois. Claro que é ele que foi tirar as fotos e tal, mas tem uma idealização dela, do estudo dela junto com ele. Os dois trabalham juntos, têm as ideias juntos. Inclusive foi falado no documentário que
foi a ideia dela revitalizar a terra. Então veja que a gente apagou ela na fala. Não estou criticando negativamente, não. Eu percebi logo isso, né? Porque ele teve o cuidado de trazer em todo o documentário ela junto. Apesar dela não aparecer, né, junto com ele falando, né? Então eu achei isso muito importante, né? Como essa invisibilidade que não poderia haver dela na fala, né? Então por isso que eu quis falar, já que ninguém comentou, né? Achei importante isso, né? E eu queria também terminar dizendo que o garoto, o filho também, que foi filmado. Sim, comentou. Então, é a família, foi a família, né? Porque o menino, ele entendeu porque o pai não estava ali. Então, ele não foi um empecilho para aquela família construir aquilo. Mas ele poderia... a filmagem foi dele. Sim, mas esse menino, ele poderia ter sido um adolescente terrível, que desse problemas, entendeu? E ele foi de família, foi um projeto de família, né? Até o final, e ainda estão aí, né? Fazendo esse projeto, construindo projetos juntos. E outra coisa que eu queria dizer também é que eu, como vindo da rede estadual, pela primeira vez participei da greve na rede. Eu nunca tinha participado da greve na rede, estou lá desde 2009, porque como fui aluna da UF, sou, né, até hoje sou aluna da UF, nunca consigo deixar a UF, a UF está entrainada no meu ser, eu não consigo viver sem a UF para mim é tudo na minha vida. Ela me tirou da condição de mulher das classes populares, apagada, me fez estar aqui. Nós, pobres das classes populares, mesmo aparentemente brancos, né, também sofremos muito com o preconceito que sofremos nesse país. Voltei a estudar 40 anos, depois que perdi um filho, e só voltei a estudar porque meu marido me bancou há um certo tempo, depois ele não me bancou mais. A luta da mulher se manter na universidade, eu vivi, porque eu tive que virar monitora pela educação. Algumas pessoas que estão me reconhecendo, né, alguns professores mais antigos aqui da casa me conhecem, porque eu, né, vivi a monitoria na UF. Se não fosse apesar de eu ser da matemática, eu fui monitora na educação. Então, a monitoria foi que me manteve na UF, porque me pagou minhas passagens e minhas cópias, que meu marido não queria mais pagar, né? Então, eu acho interessante eu mostrar o meu relato de vida nesse momento aqui, porque é uma terapia que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Como é de psicanálise, não sei se tem a ver, mas tem a ver no sentido de que esse seminário aqui foi muito importante para mim, porque como eu vim dessa greve que eu nunca tinha feito e que eu quase morri por não estar com os meus alunos, eu estava me sentindo morta. Porque ontem eu expressei meu sentimento de muita emoção, quando eu falei das minhas crianças que eu estou perdendo, é porque quando eu voltei eu descobri que uma aluna, uma menina, cujo irmão já está no tráfico, que o menino deve ter 15 anos ou 16 no máximo, foi meu aluno, está no tráfico. Eu descobri, quando voltei da greve, que a menina também se perdeu no tráfico. 2 irmãos lindos, meus 2 alunos meus, e eu estava me sentindo morta, porque até me senti culpada. Porque na minha escola eu tenho um papel muito fundamental, não estou querendo me exibir não, tá, gente? Eu estou falando do que a UF fez na minha vida. A UF me construiu politicamente como professora. Então eu tenho uma militância na minha escola graças à UF. A UF me deu essa militância em termos teóricos. Porque eu tinha a militância sem a teoria, né? Eu sempre lutei
Mas a teoria me dá força. E no momento que eu estava sem força, que é até ontem, às 8h40, 59, evento, né? Eu vim porque eu falei, eu vou lá, porque eu estou aqui em casa, vou ficar chorando, né? Aí vim. E eu agradeço a vocês, de coração. Espero que vocês continuem tentando fazer esse evento que não seja pago, porque muitas pessoas não podem pagar, né? Eu hoje posso, mas não quero. Não me rendo a esse capitalismo aqui dentro da universidade. Gostaria de participar de muitos eventos, muitos seminários, muitos congressos, viajar, tal, mas não faço. Eu não me rendi a isso. Eu sinto falta, eu deixo de aprender muita coisa, mas eu não me vendo a esse capitalismo. Eu não tenho, no meu currículo, não tenho nenhum evento pago. Posso estar errada? Posso ser agressiva, em excesso? Sou. Nesse ponto eu faço questão de não pagar. Vim aqui e agradeço a vocês, e se da próxima vez, eu creio que vocês possam colocar uma caixinha ali, para quem puder. Não vejo nada demais, pelo menos pagar o café, pelo menos pagar o táxi de algum professor. Quem puder contribuir com R$1, isso não é esmola. Isso é o que todos os partidos políticos deveriam fazer, a gente contribuir com amor e com carinho para que as pessoas possam fazer o que vocês fizeram. Muito obrigada. Tá? Acrescentar a fala da Eliane, que comoveu a gente tanto ontem e hoje também, né, ontem nos comovendo e hoje com uma fala política importante, que essa política é a política de todos os nossos eventos, todos os eventos que nós organizamos, da primeira à 8ª jornada de subjetividade e educação, do primeiro ao 4º ciclo internacional de conferências e debates, todos foram gratuitos, com direito a certificado. O direito a certificado, além de uma moeda de troca para atrair, também tem um aspecto de subverter a lógica de quem vende diploma, de quem vende certificado, de quem vende conhecimento. Eu penso que saber é uma coisa para ser trocada e jamais para ser vendida. Saber e saúde, essas coisas não podem ter preço. Essas coisas elas precisam ser partilhadas. E, assim como na sua vida, Eliane, a minha vida é a Universidade Pública Brasileira. Eu fui, a minha família é uma família que se desestruturou por N motivos. Meu pai é militante de esquerda, comunista, que não aguentou o peso da perestroika, não aguentou o peso do fracasso do projeto comunista do século XX, né? E a melancolia dele o levou à morte, né? E isso foi uma dor muito grande, porque meu pai era humanista, era um cara adorado, amado por todos. E ele era um cara assim, que transitava, ia jogar pif-paf com o varredor de rua e depois ia jogar tranca com o prefeito, né, da cidade de Ouro Fino. Então, isso foi um peso, foi uma dor muito grande pra gente. Então, nossa família, claro, um projeto de família, que eu ousaria dizer que é um projeto de família, mas não é mais que um projeto de família. Eu acho que o projeto deles é um projeto de vida, um projeto de planeta, um projeto que pensa, né? Eles saíram de uma militância e produziram vida e não desistiram. E quando ele estava para morrer, morto-vivo, ele foi resgatado por uma palavra que não apareceu em nenhum momento no filme, a palavra vazia, né? Que a Pilar colocou na fala dela, né? Se alguém lembrar, 4 letrinhas, só de dica. Pode ser vida, pode ser amor. Então, o que aconteceu com a minha família? Ela empobreceu, né? Porque essa potência que se forma, né, que os corpos se formam, o corpo de 2 pessoas, o corpo de 2 homens que se amam, de um homem ou uma mulher, né, que vem a ter um filho, de 2, não importa, né, de pessoas que se unem, isso daí se enfraqueceu. E aí o que aconteceu com o P18? Eu pensei minha vida sendo
desde vender coisa na rua, assim, sempre vendi, sempre trabalhei desde de pequenininha, 10 anos, vendia coisa, fazia chaveiro, vendia pulseirinha e tal, para ter um dinheirinho que não tinha. Minha mãe trabalhando para sustentar e tal, meu pai doente, melancólico. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nos 14 anos de vendedora de loja. Eu trabalhei em loja um tempão. Passei por muita humilhação, por aquelas donas que chegam para comprar, sabe? Também encontrei muita gente legal, briguei com vendedora para ver quem vendia, né? Tudo era comissionado, até o momento que eu encontrei a Universidade Pública Brasileira. E a Universidade Pública Brasileira é a minha casa. Eu fui formada pela UFMG, tive bolsa de manutenção, tive bolsa de iniciação científica durante 2 anos, tive bolsa de bandejão, né? Todo mundo pagava R$3,50, eu pagava 70 centavos no almoço, que era muito bom, é muito bom o bandejão do UFMG. Depois tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado na França, bolsas de pesquisas, projetos de pesquisas, né? Não sou uma pessoa rica, mas conquistei um lugar. E por isso eu fiz questão de não, por exemplo, ir embora para o exterior, não ter uma vida mais. É aqui o meu lugar. É aqui que a gente tem um projeto de vida a construir. Se bem que hoje em dia, lá fora também o bicho está pegando, está bem pauperizado. A Europa, os Estados Unidos não pauperizado, mas já entrou na crise, enfim. Então, esse é o meu projeto de vida. É a defesa da Universidade Pública Brasileira. Essa é a militância, né? Porque eu acho que é aqui que a gente constrói projetos de saúde, projetos de saber. Qual o nome da colega? Eliane. Bom, Eliane, quero agradecer, viu, essa chamada aí de atenção sobre o apagamento da Lélia, né? Uma figura mulher, feminina, esposa, enfim, e que está ali ao lado o tempo todo. Eu acho que a gente não vai cometer essa falha no futuro. Foi muito bom você ter chamado a atenção sobre isso. Com relação ao evento não pago, eu acho que isso, eu concordo plenamente com a Marília, né? Eu acho que essa é a visão do que é o público, né? Da universidade estatal, né? Pública, estatal, gratuita e socialmente referenciada. É isso que nós queremos, né? Que a sociedade esteja aqui dentro com a gente para trocar conhecimento, trocar saber. E não sei se, claro, vocês já devem ter visto aqui a reserva cultural, né? Acho que é belíssimo lá dentro, eu não tive ainda a oportunidade de ter lá. E é um espaço pago, privado, né? E nós esperamos por anos essa construção. Mais de 10 anos nós ficamos olhando quando é que vai ficar pronto. Bom, inaugurou, eu procurei a direção da faculdade, que já se articulou com a reitoria, para ver se a gente faz um convênio e nós possamos usar aquele espaço ali, né, como um espaço que nos pertence, né, porque ele está quase dentro do campus, né? Então, não lembro, mas acho que era uma parceria com a Petrobras, alguma coisa desse tempo, né? E porventura Petrobras não é nossa? E porventura Petrobras não é nossa? Pequenininho, um pedacinho pequenininho ainda. Bom, é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu só queria acrescentar uma coisa, então, a questão de que a universidade é pública, é universidade, é para todos, defendendo as cotas enquanto houver desigualdade social. Né? Então, hoje, a gente que está na universidade há muitos anos, a gente vê nitidamente a diferença, né, de um momento em que a universidade pública era estritamente branca e hoje a universidade pública é multicolor. E quem for um palhaço que vier falar que negro ou pessoas advindas da escola pública, o palhaço que vier falar
que os alunos negros não têm condições de estudar porque eles não têm recurso intelectual, esse palhaço vai brigar comigo no debate fight no chão, porque aí a Iris vai rolar. Porque os meus alunos negros são tão quanto ou mais inteligentes que qualquer aluno branco. Os meus alunos, muito triste a gente ainda vê tão poucos indígenas na universidade, que são tão inteligentes quanto, ou mais, tão sensíveis quanto, ou talvez muito mais sensíveis, né, em relação aos indígenas, a gente sabe da sensibilidade do indígena em relação à Terra, ao planeta, como a gente colocou, né, como foi colocado pela Sandra pela manhã. Então, esse lugar é um lugar de inteligência e pluralidade. Então, quem não está aqui, e aí, como o próprio protagonismo do movimento negro afirmou aqui dentro, nesses 2 dias, que para falar da dor do negro, do desamparo do negro, tem que ser negro, para falar da dor do pobre, do desamparo do pobre, tem que ser pobre, para falar da universidade pública brasileira e do projeto de vida que existe aqui dentro, tem que estar aqui dentro. Tem que encerrar, né? Encerrar não, encerrar nossa mesa. Vou chamar então os descolados. Eles vão fazer a apresentação musical e em seguida a gente vai soltar o documentário e fazer o lanche. Tudo bem? Pode ser assim? Já está pronto, Sandra? Eu tenho uma proposta para fazer. Vamos lá. Então, nossos músicos chegaram. Nossos músicos chegaram, eles estão ali. Eles se autodenominaram os 10 colados. São 10. Hoje nós estamos. Não, rapidinho. Então, eles fazem parte da Orquestra de Cordas da Grota do Surucucu, um projeto pioneiro, já tem cerca de 20 anos, coordenado por 2 professores colegas nossos aqui da UF. São músicos da UF, na verdade, eles não são professores da UF, né? São músicos. São músicos. O Jairo conhece muito bem o Márcio Sérgio. Fala aí por que, Jairo? Que é irmão dele. O Márcio Sérgio e a Lenora são um casal, foi também um projeto de vida de família, e eles começaram esse projeto partindo de mais ou menos quase nada, né? Tinham um terreno. E um dia desse eu vi um documentário que a moça foram entrevistá-la e perguntaram como é que você conseguiu fazer e tal. Assim, foi mais ou menos assim. Eu cheguei e comecei a fazer as coisas, depois foram subindo os muros, botou o telhado e foi fazendo a casa. Então, deu uma posse. Exatamente. Aí aconteceu isso também. Bom, então, hoje em dia já são 4 orquestras, se não me engano, né? 4 ou 5, não sei. Então, a nossa proposta, e uma das ações, né, é que eles nos brindem as suas apresentações nos nossos eventos, né? Das próximas vezes, eu estou pensando nisso, porque outra vez também que a gente organizou uma apresentação para eles, que foi no seminário que teve o João, que alguém se referiu aqui ontem, também foi um momento em que a gente, né, o público maior não tinha chegado no seminário, porque foi um pouco para posse e tal, e eu acho pena, acho que, claro, estamos aqui, até agora merecemos a apresentação. Mas uma coisa que a gente pensou é que talvez fosse mais interessante, como agora está chegando a galera que vem para a aula das 6 horas, que a gente fizesse essa apresentação lá embaixo dos pilotis. Dessa forma, a gente pode conviver com os estudantes que estão circulando, eles levantaram a questão de que não vão ter uma acústica tão boa lá embaixo como tem aqui. Por outro lado, a gente vai ter uma convivência maior com outras pessoas. Então, se vocês considerarem interessante, a gente... Pesquisa e pós-graduação e inovação, que, né, foi essencialmente quem financiou a vinda dos palestrantes de fora.
Agradecer a ajuda de todos que contribuíram, né? Teve estudante comprando café, teve gente buscando patrocínio para o lanche. Quer adicionar alguma das... Não precisa? Tá, foram alguns empresários aí que ajudaram. E a padaria e tudo mais. E, enfim, agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui trocando com vocês e, possivelmente, produzir novos encontros depois. Obrigada, gente.